Muitos leitores da Bíblia costumam imaginar que a vantagem dos filisteus sobre Israel se explicava apenas pela disciplina militar, pela severidade do juízo divino ou por um simples desequilíbrio de forças no campo de batalha. Mas, ao observar com mais atenção o cenário descrito nas narrativas de 1 Samuel, percebe-se que havia algo ainda mais profundo e inquietante por trás daquele domínio. Israel não enfrentava somente um inimigo numeroso ou agressivo. O povo vivia, em certo sentido, sob uma forma de submissão tecnológica, preso a uma estrutura de controle tão eficiente que atingia não apenas a guerra, mas também a agricultura, a economia e a própria possibilidade de resistência. Não era apenas uma luta entre dois exércitos. Era o choque entre uma sociedade ainda rural, fragmentada e dependente, e outra que havia conseguido concentrar conhecimento técnico, logística, poder político e capacidade militar de maneira muito superior. Imagine, por um momento, o que isso significava na prática. Uma nação inteira precisava sobreviver e trabalhar sob o olhar vigilante de um inimigo que controlava até o acesso às ferramentas mais básicas. Arados, enxadas, machados e foices não eram apenas instrumentos de cultivo, eram também a base da sobrevivência cotidiana. No entanto, até mesmo a manutenção desses objetos passava, em grande medida, pelas mãos dos dominadores. A opressão filisteia não se limitava ao campo das espadas e das lanças. Ela penetrava nas atividades mais simples do dia a dia, impondo humilhação e dependência. O povo que deveria possuir autonomia em sua terra se via forçado a recorrer aos próprios opressores para manter em funcionamento aquilo que garantia o pão de cada estação. Esse detalhe, muitas vezes ignorado em leituras apressadas, transforma completamente a percepção da crise vivida por Israel naquele período. Para compreender o tamanho dessa ameaça, é preciso olhar além dos montes de Israel e voltar os olhos para o litoral, para a planície costeira e para o grande mar de onde os filisteus vieram. Eles não surgiram como um grupo qualquer de habitantes locais. Eram associados a movimentos migratórios vastos e violentos que abalaram o mundo antigo, sendo frequentemente relacionados aos chamados povos do mar. Essa conexão ajuda a explicar por que os filisteus pareciam tão diferentes dos povos vizinhos. Sua cultura carregava traços estrangeiros, sua organização urbana tinha um nível de sofisticação incomum em Canaã, e sua mentalidade militar refletia experiências acumuladas em outros ambientes, especialmente nas regiões banhadas pelo Mediterrâneo. Eles não chegaram à Terra Prometida como simples refugiados desorientados. Sua presença se consolidou de modo estratégico, e em pouco tempo construíram um sistema de poder capaz de influenciar o equilíbrio regional por séculos. A origem marítima dos filisteus lhes conferiu algo que ia muito além da habilidade de navegar. Trouxe também uma visão de expansão, domínio de rotas, contato com tecnologias avançadas e familiaridade com culturas mais complexas. Ao se estabelecerem na costa sudoeste de Canaã, fundaram e fortaleceram centros urbanos que se tornariam peças-chave em sua hegemonia. As cidades de Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate formavam um conjunto político de enorme peso, uma espécie de pentápolis com liderança regional organizada. Cada uma dessas cidades possuía funções estratégicas e era governada por chefes que exerciam grande influência. Em contraste, Israel ainda vivia marcado por estruturas tribais, alianças frágeis e pouca centralização. Esse contraste entre urbanização sofisticada e organização tribal precária explica parte da vantagem filisteia. Eles eram, em muitos aspectos, uma potência mais articulada, enquanto Israel ainda lutava para consolidar sua identidade nacional. Essa diferença estrutural se refletia não apenas na guerra, mas na própria aparência das cidades e no modo como o poder era exibido. Os filisteus erguiam centros urbanos com melhor planejamento, dominavam técnicas construtivas mais refinadas e cultivavam uma estética que transmitia força, riqueza e superioridade. Palácios, armazéns, fortalezas e sistemas de drenagem revelavam que não se tratava de um povo improvisado ou atrasado, mas de uma sociedade acostumada à organização de recursos e à administração de territórios. Ao mesmo tempo, muitos israelitas ainda viviam em aldeias modestas, espalhadas pelas regiões montanhosas, mais protegidas do ponto de vista geográfico, porém menos favorecidas para o comércio em larga escala. A presença filisteia, portanto, funcionava como uma demonstração permanente de contraste civilizacional.
Resistir a eles não era apenas enfrentar soldados, era se levantar contra um modelo de poder que parecia, aos olhos humanos, mais moderno, mais forte e mais avançado. Outro elemento decisivo nesse cenário era o controle das rotas comerciais. Ao dominarem a planície costeira, os filisteus se posicionavam sobre corredores valiosos de circulação de mercadorias, ideias e tecnologias. Em especial, o controle da Via Maris lhes permitia acesso privilegiado ao comércio internacional do Antigo Oriente Próximo. Isso significava muito mais do que riqueza. Significava acesso a matérias-primas, influência política, informação e contato contínuo com novidades técnicas. Enquanto os filisteus mantinham vínculos com redes mais amplas do mundo conhecido, Israel, especialmente nas terras altas, permanecia em situação mais isolada. Esse isolamento não era apenas geográfico. Era também tecnológico. Os avanços que circulavam pelas grandes rotas comerciais demoravam a chegar, ou simplesmente não chegavam, às aldeias israelitas com a mesma intensidade. Em outras palavras, os filisteus não venciam apenas com força, venciam também porque sabiam ocupar os pontos por onde o futuro passava. Esse domínio das rotas ajudou a fortalecer uma economia robusta e uma infraestrutura capaz de sustentar campanhas militares mais duradouras. A guerra, no mundo antigo, não dependia somente de coragem. Dependia de armazenamento, produção, manutenção de equipamentos, alimentação das tropas, reposição de armas, transporte e coordenação. Os filisteus demonstravam entender essa lógica com clareza. Eles não eram apenas guerreiros ferozes, eram administradores de uma máquina de guerra. Tinham condições de mobilizar homens, manter arsenais, proteger centros de produção e impor pressão contínua sobre seus rivais. Israel, por sua vez, apesar de contar com guerreiros valentes e com a direção divina em momentos cruciais, sofria com a ausência de uma estrutura militar permanente e com a fragilidade de sua unidade interna. A cada geração, a distância entre a ofensiva filisteia e a capacidade defensiva israelita parecia crescer. Dentro desse quadro, a questão da metalurgia torna-se central. A Bíblia registra de maneira surpreendente que os filisteus impediam a presença de ferreiros em Israel. À primeira vista, esse dado pode parecer apenas um detalhe técnico, mas na verdade revela uma estratégia de dominação extremamente sofisticada. Controlar os ferreiros era controlar a capacidade de produção de armas. Mais do que isso, era controlar o conhecimento. O ferro, naquela época, representava uma revolução. O bronze havia dominado durante séculos, mas o domínio do ferro alterava a relação de forças em muitos aspectos. Embora trabalhar esse metal não fosse simples, aqueles que dominavam sua forja, seu tratamento e sua aplicação em instrumentos bélicos possuíam uma vantagem formidável. Os filisteus compreenderam isso e transformaram a tecnologia em um instrumento de submissão. Em vez de apenas acumular armas melhores, eles parecem ter organizado um sistema de restrição deliberada contra os hebreus. O objetivo não era somente vencer batalhas esporádicas, mas impedir o surgimento de uma capacidade autônoma de resistência. Quando um povo não pode produzir nem reparar livremente seus próprios objetos metálicos, ele se torna vulnerável em todos os níveis. A agricultura enfraquece, a independência econômica diminui e a possibilidade de mobilização militar quase desaparece. A beleza sombria dessa estratégia está no fato de que ela age antes mesmo da guerra começar. Não é preciso destruir um exército já formado, se você consegue impedir que ele exista plenamente. Foi exatamente isso que ocorreu com Israel. A repressão filisteia atingia o coração da infraestrutura nacional. O povo estava preso a um modelo em que até seus utensílios mais simples passavam, de alguma forma, pelo controle do opressor. A humilhação era profunda. O agricultor israelita que precisasse afiar seu arado ou sua enxada não encontrava autonomia dentro de sua própria terra. Tinha de depender do sistema controlado pelos filisteus. Esse detalhe produz uma imagem muito poderosa: o mesmo povo chamado para viver em liberdade diante do Senhor encontrava-se submetido a uma dependência cotidiana, prática, quase invisível, mas devastadora. Era uma prisão sem muros, uma forma de domínio que não precisava se manifestar todos os dias em batalhas sangrentas, porque já estava entranhada nas rotinas de sobrevivência. O inimigo havia aprendido que controlar a técnica era controlar a possibilidade de revolta.
Ao vigiar o fluxo do metal, ele vigiava também o futuro. A importância do ferro nesse contexto não deve ser subestimada. O bronze ainda era útil, mas apresentava limitações. A obtenção de seus componentes exigia comércio específico, e sua resistência não era suficiente para certas exigências militares cada vez maiores. O ferro, por outro lado, quando corretamente trabalhado, representava durabilidade, capacidade de impacto e melhor desempenho em combate. A questão decisiva, porém, não era apenas possuir minério, mas saber tratá-lo. Fornos adequados, temperaturas elevadas, técnicas de redução, martelamento e endurecimento exigiam conhecimento acumulado e treinamento especializado. Não era um segredo simples, facilmente reproduzido por qualquer aldeia. Os filisteus, ao que tudo indica, transformaram esse saber em patrimônio estratégico. O controle das oficinas, dos artesãos e dos processos de produção convertia a metalurgia em uma forma de soberania. Assim, a superioridade filisteia não era apenas material, mas também psicológica. O brilho das armas, a imponência das armaduras, o peso das lanças e a precisão do equipamento produziam impacto sobre o imaginário dos soldados israelitas. O medo não nasce apenas do número de inimigos, mas da sensação de enfrentar algo que parece inalcançável. Quando um guerreiro se vê diante de um adversário melhor equipado, mais protegido e respaldado por uma estrutura técnica superior, sua coragem é testada antes mesmo do primeiro golpe. O ferro, nesse sentido, tornou-se símbolo de poder. Não era somente um metal, era a materialização visível de uma distância entre dominadores e dominados. Para os hebreus, ver o arsenal filisteu devia significar encarar, ao mesmo tempo, a força do inimigo e a própria carência. Essa situação aparece com força especial nas narrativas do reinado de Saul. O primeiro rei de Israel surge justamente em um período em que a pressão filisteia era enorme. O povo queria um rei, entre outras razões, porque percebia a necessidade de liderança centralizada diante de ameaças externas crescentes. Saul, portanto, não assumiu um reino estabilizado, mas uma nação fragilizada, cercada por inimigos e ainda sem estrutura consolidada para responder à altura. A luta contra os filisteus tornou-se uma das grandes marcas de seu governo. No entanto, era uma luta desigual. O texto bíblico destaca, em um dos momentos mais dramáticos, que apenas Saul e Jonatas possuíam espadas. Essa informação é quase chocante. Ela revela com clareza que o problema não era simplesmente reunir homens, mas equipá-los. Um exército sem armamento adequado não é, de fato, um exército comparável ao de seu adversário. Nessa realidade, cada vitória israelita assumia contornos ainda mais impressionantes, porque não podia ser explicada apenas pelos recursos humanos disponíveis. A fé em Deus se tornava, então, não um ornamento espiritual, mas a base real de esperança diante de uma disparidade concreta. E é dentro desse cenário que a figura de Golias ganha dimensão ainda mais impactante. Muitas vezes, a história de Davi e Golias é reduzida a uma mensagem genérica sobre coragem, mas, quando colocada no contexto do domínio filisteu, ela revela algo muito maior. Golias não era apenas um homem alto e intimidador. Ele simbolizava o auge da supremacia militar filisteia. Seu corpo armado era, por assim dizer, uma vitrine ambulante da tecnologia, da logística e do poder daquele povo. A descrição de seu equipamento é detalhada por uma razão. O narrador bíblico quer que o leitor perceba o abismo entre aquele campeão e os homens de Israel. A couraça, as grevas, o capacete, o dardo, a lança de grande peso, tudo isso compõe uma imagem de aparato bélico impressionante. Golias parece encarnar a própria confiança filisteia em sua superioridade material. Ele não surge apenas como um guerreiro, surge como manifestação do que a técnica, a organização e o poder podem produzir em seu mais alto nível. Sua armadura não é mero enfeite. É parte essencial de sua estratégia de intimidação. Diante dele, o exército de Saul não via apenas um gigante. Via o futuro da guerra, um futuro do qual estava excluído. A presença de um escudeiro ao lado de Golias reforça ainda mais essa leitura. Isso demonstra especialização, divisão de funções, racionalidade tática. O campeão é preservado para operar com máxima eficiência, enquanto outro guerreiro cuida de parte de sua proteção e apoio. Não se trata de improviso, mas de doutrina militar.
O campo de batalha, ali, não é apenas lugar de bravura individual, mas de aplicação refinada de recursos e métodos. A arrogância de Golias, portanto, não nasce só de sua força física, ou nasce também da certeza de que, humanamente falando, ele representa uma estrutura praticamente invencível diante de um povo mal armado. É por isso que a recusa de Davi em usar a armadura de Saul adquire um sentido tão profundo. À primeira vista, parece apenas uma decisão pessoal ou um gesto de simplicidade. Mas, lida à luz do contexto tecnológico, essa escolha se revela quase uma ruptura estratégica. Saul tenta enquadrar Davi na lógica convencional do combate, oferecendo-lhe os meios que possui. Porém Davi entende, ainda que talvez de modo intuitivo, que não vencerá entrando no jogo do adversário. Tentar combater a supremacia filisteia com uma imitação inferior de sua própria lógica seria caminhar para a derrota. Ao rejeitar a armadura e recorrer à funda, Davi sai da arena da comparação tecnológica direta. Ele não busca superar Golias em metal, peso ou proteção. Ele rompe o script esperado. Essa mudança é extraordinária. Golias espera um duelo moldado pelos padrões tradicionais da guerra de elite. Espera um oponente armado como guerreiro convencional, alguém que se aproxime para medir força, técnica e resistência. Davi, porém, vem com outra lógica. Sua arma é simples, mas não desprezível. A funda, manejada com habilidade, podia ser extremamente eficaz. Mais importante ainda, ela permitia mobilidade, distância e precisão. De certa forma, Davi transforma a fraqueza aparente em vantagem tática. Em vez de enfrentar o sistema filisteu em seu ponto forte, atinge-o em sua vulnerabilidade. A pedra não vence porque é superior ao ferro em si, mas porque encontra o ponto em que a engenharia da armadura não protege. A vitória, portanto, não é apenas espiritual, embora seja profundamente espiritual. É também uma subversão da lógica do poder humano. Essa história ensina que o domínio tecnológico, por mais impressionante que pareça, não é absoluto. O poder que se considera invencível frequentemente cai quando acredita demais em si mesmo. Os filisteus confiavam em sua estrutura, em seu monopólio, em suas armas, em sua organização e em seus campeões. Tudo isso lhes dava, de fato, enorme vantagem. Mas o relato bíblico mostra que a história não é conduzida apenas pelo acúmulo de recursos. Deus interfere, levanta instrumentos improváveis e desfaz a arrogância daqueles que imaginam controlar o destino por meio da matéria, da técnica e do medo. Golias é derrotado não porque sua armadura fosse inútil, mas porque ela não podia garantir soberania diante da vontade de Deus. Ao refletir sobre os filisteus, portanto, não estamos falando de bárbaros atrasados ou inimigos simplórios. Estamos diante de um povo sofisticado, organizado e dotado de capacidades que o tornavam especialmente temível em sua época. Sua força vinha da junção entre urbanização, comércio, metalurgia, estratégia militar e controle político. Eram adversários difíceis justamente porque reuniam qualidades reais. Esse reconhecimento torna ainda mais significativa a resistência de Israel. Não se tratava de enfrentar uma ameaça imaginária, mas uma potência concreta, dotada de vantagens que, em muitos momentos, pareciam incontornáveis. Ao mesmo tempo, essa realidade ajuda a ler a narrativa bíblica de forma mais rica. Muitas vezes, a Bíblia é resumida a uma sequência de milagres desconectados do mundo histórico. Mas, quando examinamos o pano de fundo dessas histórias, percebemos como elas se desenrolam em meio a tensões sociais, tecnológicas, econômicas e geopolíticas muito reais. O Deus da Escritura não age em abstrações. Ele entra em cenários concretos, onde povos oprimem outros povos, onde impérios disputam rotas, onde o conhecimento é usado como instrumento de domínio e onde a fraqueza humana parece incontestável. Isso torna a fé bíblica ainda mais impressionante. Não é uma fé que floresce na ausência de crise, mas em meio a sistemas poderosos que parecem fechar todos os caminhos de libertação. Há também uma lição espiritual poderosa nesse quadro. O monopólio filisteu sobre o ferro pode ser visto como imagem de uma realidade mais ampla. O inimigo sempre procura desarmar antes de destruir. Antes de impor derrota aberta, ele busca gerar dependência, medo e paralisia. Quer convencer o povo de Deus de que não há saída, de que não existe alternativa, de que toda a força está concentrada do outro lado.
Em termos espirituais, isso continua atual. Muitas pessoas vivem como se estivessem em território ocupado, dependendo dos mesmos mecanismos que as enfraquecem, acreditando que não possuem recursos para resistir. A história de Israel mostra que a opressão pode ser sofisticada, silenciosa e profunda. Mas mostra também que Deus não abandona seu povo dentro desses sistemas. A libertação, contudo, não acontece sempre da forma esperada. Israel talvez desejasse simplesmente um exército igual ao dos filisteus, armas equivalentes, domínio técnico comparável. Em alguns momentos, essa equiparação até avançaria com o tempo. Mas o ponto decisivo das narrativas não está em provar que o povo de Deus precisa necessariamente competir em igualdade material para então vencer. O que vemos, repetidas vezes, é que Deus age a partir daquilo que parece insuficiente aos olhos humanos. Ele usa o improvável para confundir o aparentemente invencível. Isso não despreza a importância da organização, da sabedoria e da preparação. Mas coloca todas essas coisas em seu devido lugar. O Senhor continua sendo a verdadeira fonte da vitória. Por isso, o período de confronto com os filisteus deve ser lido como mais do que uma sequência de guerras regionais. Trata-se de um drama histórico em que estão em jogo a identidade de Israel, sua sobrevivência nacional e sua confiança em Deus. O povo estava diante de uma civilização que dominava melhor os meios materiais de poder. Tinha cidades mais fortes, rotas mais vantajosas, técnicas mais avançadas e exércitos mais bem equipados. Humanamente falando, tudo indicava que Israel poderia ser absorvido, esmagado ou reduzido à irrelevância. E, no entanto, a história bíblica segue adiante. O nome de Israel não é apagado. A promessa não morre. A aliança não é anulada pelo brilho do ferro. Quando olhamos para Saul, vemos a tragédia de um rei que carrega o peso de enfrentar um inimigo enorme sem conseguir, em muitos momentos, sustentar plenamente a confiança e a obediência que seu chamado exigia. Quando olhamos para Jonatas, vemos lampejos de coragem e fé que mostram que Deus ainda podia agir mesmo em condições improváveis. E quando olhamos para Davi, vemos o início de uma nova fase, em que a liderança ungida por Deus passa a confrontar a arrogância filisteia de maneira decisiva. Esse desenvolvimento não elimina a complexidade histórica, mas revela um princípio central: a vantagem material não decide tudo. Há algo acima do ferro, acima das forjas, acima das rotas comerciais e acima dos gigantes. Esse algo não é uma força impessoal. É o Senhor dos exércitos. Assim, a história dos filisteus e de seu domínio tecnológico não deve ser lembrada apenas como curiosidade arqueológica ou nota de rodapé da narrativa de Davi e Golias. Ela é parte essencial para entendermos a profundidade do conflito. Mostra que o povo de Deus enfrentou não apenas lanças e espadas, mas um verdadeiro sistema de controle. Mostra que a opressão pode se vestir de eficiência, progresso, técnica e poder organizado. E mostra que, mesmo quando todas as vantagens parecem concentradas do lado do inimigo, Deus ainda pode abrir um caminho que ninguém previu. No fim das contas, o segredo do ferro pertencia aos filisteus, mas o segredo da história jamais esteve em suas mãos. Eles podiam dominar oficinas, cidades, rotas e exércitos. Podiam controlar a afiação das ferramentas e restringir a produção de armas. Podiam ostentar gigantes, armaduras e sistemas de guerra refinados. Ainda assim, não tinham a palavra final. O que sustenta Israel não é sua autossuficiência, mas a fidelidade de Deus à sua aliança. E é exatamente isso que torna essa narrativa tão poderosa até hoje. Em um mundo que continua valorizando o poder técnico, a superioridade visível e o controle estratégico, a Bíblia relembra que nenhuma dessas coisas é definitiva quando Deus decide agir. A lição permanece viva. Não devemos nos intimidar diante do ferro de nosso tempo, seja ele representado por estruturas aparentemente inabaláveis, por sistemas de opressão, por poderes que parecem controlar tudo ou por ameaças que se apresentam como inevitáveis. O Deus que sustentou Israel em meio ao cerco filisteu continua sendo o Deus que vê, intervém e levanta seus servos. A tecnologia humana pode impressionar. A organização dos poderosos pode assustar. O brilho das armas pode ofuscar por um tempo. Mas a vitória final nunca pertence apenas àqueles que dominam os instrumentos da terra.
pertence àquele que governa acima da história e que continua transformando fraqueza em testemunho, limitação em caminho e fé em triunfo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Deus te abençoe e te ilumine.